Bom dia, povo de Deus, povo querido. Estamos aqui em mais uma live da Escola Bíblica Dominical para entendermos um pouco o que o Deus tem falado conosco aos nossos corações. Estou aqui, recém-chegado agora da Escola Bíblica Dominical. Tivemos uma Escola Dominical abençoada e já alertando os irmãos que a 13ª lição, que vai falar sobre o cativeiro de Judá, próximo domingo, se Deus me permitir, se for da vontade dele, estarei na igreja aí em Bairro de Fátima, do pastor Zilmar, Campo de Carapina, cujo pastor-presidente é pastor Altamir. Eu estarei aí, se for da vontade de Deus, para nós ministrarmos a palavra do Senhor. Você é meu convidado especial. Você que está ouvindo esse vídeo, que é aí de Bairro de Fátima ou de outros bairros adjacentes, que queira ouvir a palavra do Senhor, esse é o nosso convite. Entrando em nossa lição hoje, eu quero falar para você que o reinado de Josias. E o texto áureo diz: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. 2 Reis, capítulo 22, verso de número 8. Olha que lição maravilhosa. Quando nós estudamos na lição passada, nós estudamos sobre o reinado de Ezequias. E esse reinado de Ezequias foi ótimo, foi um reinado abençoado, foi uma lição que nos trouxe confiança. Eu resumo a lição de domingo passado, trazendo para nós hoje que Ezequias foi um rei que confiou no Senhor. A ponto de ele falar bem assim: olha, maior é o que está comigo do que o que está com eles. O exército de Senaqueribe estava querendo invadir Jerusalém, só que ele confiou no Senhor. E o Senhor pelejou por ele. Talvez nos olhos humanos, no olhar natural, ele não tinha condições nenhuma de vencer aquela guerra. Mas ele confiou no Senhor. E trazendo uma aplicação para nós. Esse é o momento de nós confiarmos no Senhor. As lutas estão grandes, as afrontas são grandes. Não vamos confiar em político, em homens, em governo, não. Vamos confiar no Senhor. É lógico que Deus levanta homens, Deus capacita homens. Mas a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. Glórias a Deus. E você vendo a lição de domingo passado, você viu que após a morte de Ezequias, Manassés começa a reinar no seu lugar. Após a morte de Manassés, 55 anos de governo, quem governa no lugar de Manassés? Amon. Amon reina durante 2 anos. E quando Amon morre, quem é que reina no seu lugar? Josias, que é exatamente a lição que nós vamos estudar hoje. O reinado de Josias. Como foi o seu reinado? O que aconteceu no seu reinado? Sabemos que na lição passada falou sobre Ezequias. E Ezequias, ele era bisavô de Josias. Tinha passado Amon, Manassés e agora Ezequias. 57 anos após a morte de Ezequias, que era bisavô de Josias, agora Josias toma posse como rei. Josias ele começou muito cedo. Josias ele começou com 8 anos a reinar sobre Judá. E quando ele já era 16 para 18 anos, ele faz o quê? Ele busca conhecimento do Senhor. Ele busca saber a sua trajetória. Ele busca saber a sua história. Olha que interessante você buscar saber de onde que você veio, para onde que você vai, aonde que você está. Josias, ele ainda era um adolescente, um jovem novo. E aí ele faz o quê? Ele vai buscar conhecimento. Esse buscar não é orar, cantar, ir para a igreja, não. Buscar é pesquisar. É se debruçar, é conquistar, é correr atrás, é estudar, é buscar o conhecimento de Deus. E aí nós entendemos que Ezequias
era bisavô de Josias. Nós entendemos que Ezequias fez algo que era bom aos olhos do Senhor. Só que se passa 57 anos, quando entra Manassés e Amon, as coisas piorou. Começaram a adorar outros deuses, começaram a adorar Baal, Azera, começaram a adorar Amon, os Moabitas, adorarem vários outros tipos de deuses. A ponto que, quando Josias ele entra para reinar, ele vê aquela bagunça. E o interessante, ele vai buscar ao Senhor. E começa a fazer uma pesquisa. Quem era o Deus de Israel? Quem era o Deus de Abraão? Quem era o Deus de Jacó? Quem era o Deus de Davi? Quem era o Deus de Ezequias? O Deus que tinha feito proezas no passado? E por que Judá estava naquela situação? O que eu aplico com isso é o seguinte: se você quer saber para onde que você veio, de onde que você vai e o que você está fazendo neste mundo, você tem que buscar ao Senhor. Você tem que pesquisar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a resposta para todo ser humano. Glórias a Deus. E Josias aqui, ele vai buscar ao Senhor. 4 anos buscando, fazendo aquela pesquisa e estudando e fazendo aquilo outro, o que acontece? Ele agora chama Ilquias, que era o sumo sacerdote da época, juntamente com Safã, que era o escrivão, e fala, Salomão fez um templo para o Senhor. E esse templo, nós aprendemos isso na primeira lição, e esse templo, a glória do Senhor, a nuvem do Senhor, a Shekinah de Deus, desceu tão forte nesse templo, que os sacerdotes que iriam ministrar não conseguiam ter-se em pé. Nós vamos renovar, nós vamos restaurar esse templo. E agora ele envia Ilquias e Safã para juntar os pedreiros, carpinteiros que iam reformar o templo, para fazer uma reforma no templo de Jerusalém. Só que a lição vai nos dizer o seguinte, que quando eles começaram a fazer aquela reforma, Ilquias acha algo que estava perdido no templo. Olha só que interessante. Talvez você está dentro da sua casa, você tem algo precioso que é a palavra, mas você está perdendo ela, porque você não está tendo tempo para ela. Você não está buscando o conhecimento dela. Você não está tirando tempo para buscar a palavra do Senhor. E ali rolou-se 57 anos que o povo já estava esquecendo de Deus. Não queria nada com Deus. Após a morte de Ezequias, que tinha feito uma reforma, 57 anos se passaram. E o povo se esqueceu de Deus. Só que Josias, ele acha o livro da lei. Ou melhor, Ilquias acha o livro da lei, entrega na mão de Safã. Safã pega e lê. A Bíblia diz, o textual está dizendo que ele lê o livro. Olha só que interessante. O valor pela palavra. Você tem lido a palavra? Você tem lido a sua lição da Escola Bíblica Dominical? Você tem lido a Bíblia Sagrada, a revista da EBD? Outros livros evangélicos? Ou o seu tempo é só para você ver internet, Facebook, ver jogo, ver tudo aquilo que não agrada a Deus e que desagrada a Deus? Como está o seu relacionamento com a palavra? Como está o seu interesse pela palavra? Porque é a palavra que traz renovo. Observa que quando Ilquias acha o livro, ele entrega na mão de Safã, que era o escrivão, e Safã pega o livro e entrega na mão de Josias, o rei Josias. E ele lê para o rei Josias. E quando Josias lê, provavelmente em Deuteronômio, que era o livro que ele estava lendo, sobre as bênçãos e a maldição, Deuteronômio 28. Ali naquele momento, ele se sentiu uma comoção, ele se constrangeu, ele sentiu a necessidade de um renovo, ele se arrependeu de seus pecados. Josias, ele falou, não pode ficar desse jeito, não pode continuar do jeito que está. Eu vou correr atrás dessa situação, porque o povo de Judá está prestes a ser levado cativo.
O povo de Judá está adorando outros deuses que não é o verdadeiro Deus. Primeiro ele tinha buscado conhecimento. Primeiro Josias ele tinha buscado as fontes. Primeiro Josias tinha feito uma pesquisa. Primeiro Josias ele tinha sido estruturado na palavra. E quando eles acham aquele pergaminho ou papiro original, e exatamente o que ele leu, comoveu, bateu dentro do seu coração. O que eu quero fazer uma aplicação aqui é o seguinte: não é por eu falar muito, não é por eu falar alto, brando, baixo, não. O que vai te comover é o poder, é a unção da palavra de Deus. O que me chama a atenção é que quando ele leu a palavra, o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração de uma maneira tão profunda, tão linda, que dentre os 19 reis de Judá, somente ele trouxe um avivamento assim, totalmente completo. Outros trouxeram, igual Ezequias, Joás, trouxeram. Mas igual Josias, nós vamos aprender nessa lição o poder da palavra de Deus. O que a palavra de Deus faz quando você abre os ouvidos para ouvir? Quando você guarda no seu coração, glórias a Deus. O avivamento, o verdadeiro avivamento, não é através de hino, de autoajuda, de livros, de conselhos, não. O verdadeiro avivamento é quando a palavra bate dentro do seu coração e te comove. Te faz você sentir uma necessidade de viver uma nova vida com Cristo. Faz você sentir o peso do pecado. Faz você ver o castigo de Deus já prestes às portas. Josias, depois de ter estudado, depois de ter buscado, pesquisado, ele agora leu naquele livro sobre a reforma, ele manda reformar o templo. Quando ele manda reformar o templo, ele descobre, ele acha, e o Quias acha, passa para Safã, Safã passa para Josias, e Josias lê aquilo ali. Antes dele ler, depois que ele leu, quer dizer, ele manda consultar ao Senhor. E quando eles vão consultar ao Senhor, eles trazem quem? Na presença de Ulda. Ulda era uma profeta, serva do Senhor. E quando Ulda começa a falar, eu acho interessante, deixa eu pegar um texto aqui na Bíblia, 2 Reis, eu acho muito interessante esse texto, capítulo de número 22, vai falar da situação que Ulda fala com o rei Josias. 2 Reis, capítulo de número 22, vai dizer aqui, verso de número 15. E ela lhe disse, eles foram, Josias mandou uns mensageiros e até um profeta do Senhor, procurar um profeta do Senhor e consultar ao Senhor. E aí eles encontram Ulda. Provavelmente era uma mulher de testemunho, uma serva do Senhor verdadeira. E aí você vai observar que eles fazem o quê? Consulta ao Senhor. E a resposta daquela profeta não foi nada bom para o rei Josias. Eu não sei como é que está a sua vida. Talvez você vai procurar uma igreja achando assim que, lá eu vou ter chave de carro, chave de apartamento, lá eu vou ser isso, lá eu vou ser aquilo. Não. Olha a resposta dessa profeta para o rei Josias. Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os moradores, seus moradores, a saber, todas as palavras que o rei leu no livro. Olha bem, a profeta Ulda, ela está falando assim, olha, todas as palavras que o rei Josias leu, eu vou cumprir. É Deus usando ela. Eis que eu vou trazer mal. Porquanto, aqui está o porquê que Deus ia trazer mal. Tem pessoas, tem religião aí que fala que Deus não produz, que Deus não ia trazer o mal sobre a cidade, que Deus construiu, que Deus é amor, que Deus não vai destruir o homem. Gente, Deus ele é amor, mas Deus ele é justiça. Deus ele é fogo consumidor. O povo está perdendo o senso, o respeito de Deus. O povo está perdendo o temor, não está tendo tremor nem respeito com as coisas de Deus. Estão fazendo piada com as coisas de Deus. E aqui a resposta dessa mulher, usada por Deus, ela fala:
Assim diz o Senhor, eis que eu trarei mal. Por que vai trazer mal? Aqui está a resposta embaixo, olha. Porquanto eles me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, idolatria, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Meu Deus do céu. Deus estava usando aquela mulher para falar para Josias, olha Josias, eu estou indignado com essa nação de Judá. Eu estou indignado com esse povo, por quê? Porque eles estão idolatrando outros deuses. Eu faço milagre e eles atribuem a outros deuses. Eu curo, eles oferecem a ave disso, a ave daquilo, mas não adoram o verdadeiro Deus. Eu estou indignado, eu estou irado. Provocaram a minha ira. Ao invés de adorar a um Deus verdadeiro, eles estão adorando um Deus que tem ouvido e não ouve. Tem boca, mas não fala. Tem olhos e não olha. É carregado nos ombros. E ele está falando, olha, eu faço milagre, e eles atribuem a outros deuses. Deuses de pau e de madeira. Eu estou indignado, eu estou irado. Sente a atualidade desta palavra nos dias de hoje? Deus agora usando essa profeta e Deus me usando para falar com você neste momento. Deus está te dando livramento, Deus está te curando e você está atribuindo essa cura, esse milagre a um objeto de barro, de pedra, de madeira, de ferro. Objetos feitos por mão de homens. Deus está indignado. E ele fala que, olha, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Não tem jeito, está decretado. Está decretado. E agora você vira a situação do versículo de número 18, até o verso de número 20. Ela para de falar de Judá e agora fala sobre Josias. Porém, ao rei de Judá, Josias, que vos enviou a consultar o Senhor, assim vos direis a ele, assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que ouvistes. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar, e contra os moradores que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgasse as tuas vestes, e chorasses perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Olha só que lindo. Aqui ele está falando, olha, a situação em que Josias ia passar quando ele recebesse a palavra. Olha, eu vi, ainda não tinha acontecido, mas ela está falando, eu vi quando você estremeceu, eu vi quando você se humilhou, aleluias. Eu vi quando você rasgou as suas vestes, se humilhando. Eu vi como ficou o seu coração. Eu não vou tirar a minha ira sobre esse povo. Mas você não vai ver, eu vou estender. Olha a longanimidade de Deus, olha a benignidade de Deus. Deus, ele mesmo punindo, mesmo ele corrigindo, ele demonstra o seu amor para com aqueles que o amam. Aleluias. Deuteronômio capítulo 7, verso 9, fala sobre isso. Fala sobre o conserto. Fala sobre a misericórdia de Deus. Glórias a Deus. Aleluias. A profeta Hulda, ela fala que Deus estava mostrando a ela, Josias, naquele momento de comoção, naquele momento de arrependimento, naquele exato momento onde que ele estava lendo o livro da lei, e que ele fala, olha, eu preciso mudar. Eu preciso de um renovo. Observamos que, quando ele pega esse livro da lei, manda consultar com a profeta Hulda, que ele traz essa resposta até o rei agora ele não se contenta em ficar só com ele. O que ele faz? Ele junta todo o povo. Ele junta todo o povo para transmitir a palavra. O que eu aprendo com isso? Quando a palavra de Deus ela te contagia, quando você lê a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus se aposta sobre você, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, você não fica só para você, não. Você quer falar para o vizinho, você quer falar para amigo, você quer transmitir a palavra. Porque a palavra de Deus ela vai te trazendo uma vontade de anunciar. E é a nossa obrigação, ide por todo mundo e anunciar a palavra. Salvar vidas.
Então Josias aqui, ele não ficou só para ele, não. Ele convocou todos os moradores de Judá e pregou a palavra. Porque a palavra primeiro transformou a vida dele. Depois ele queria que transformasse a vida daquele povo. Para que Deus trabalhasse na vida daquele povo. Mas já estava decretado. Deus falou assim, olha, esse povo me subiu tanto a minha ira. Nós vamos aprender mais detalhes sobre isso, sobre os pecados de Judá. Sabe quando? Na lição de domingo que vem, que vai falar sobre o cativeiro de Judá. O que levou Judá a ser levado como cativeiro, como escravo. O texto áureo de domingo que vem vai falar sobre o que, ó. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que não houve mais remédio, não teve mais solução. É uma lição complementando a outra. Por isso que eu sempre falo, né? Não falte à escola dominical, venha todo domingo, porque você precisa de ter esse raciocínio. Domingo passado nós falamos sobre Ezequias, que era bisavô de Josias. Observa, olha, Ezequias morre, quem reina no seu lugar era seu filho Amon. Amon morre, quem reina no seu lugar, ou melhor, Ezequias morre, quem reina no seu lugar é Manassés. Após a morte de Manassés, que reinou 55 anos, quem reina no seu lugar é seu filho, Amon. E após a morte de Amon, que reinou 2 anos, quem reina no seu lugar é Josias. Olha só que situação. Mas Deus aqui trabalhou tão lindo na vida de Josias, que quando ele ouviu a palavra, ele sentiu a transformação, ele sentiu a necessidade de um renovo. Eu imagino a pesquisa que Josias tinha feito, o conhecimento que ele buscou e o renovo que fez, a ponto de que 4 anos após aquela busca, aquele conhecimento que ele teve, que ele buscou de Deus, ele começa a reformar o templo. E é nessa reforma que ele encontra a palavra do Senhor, o livro da lei. Eu não sei qual é o texto que ele leu, mas esse texto trouxe um impacto tão grande na vida dele, que alguns historiadores, alguns estudiosos, falam que é Deuteronômio 28, que fala sobre as bênçãos e a maldição. Se você ler lá na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 28, que vai falar sobre as bênçãos e a maldição, realmente, aquele texto, estuda esse texto, eu aconselho você que está assistindo, estuda o texto sobre bênçãos e maldição de Deuteronômio capítulo 28. Ah, eu sou abençoado, mas tem uma condição. Ah, eu sou amaldiçoado, mas tem uma condição. Então, quer dizer, não tem essa de você falar assim, eu sou abençoado, por que não? Tem as condições. Ó, se você fazer isso, eu vou abrir a porta do céu, vou fazer isso. Então, eu creio que ele leu esse texto. Eu só sei que ele fez uma revolução. Foi um renovo muito grande. Um ponto que eu achei interessante aqui também, que a leitura desse livro trouxe um avivamento. Não foi através da idolatria, não foi através dos ídolos, não foi através da feitiçaria, porque estava impregnada naquela cidade. Foram 57 anos de reinado de Manassés e de Amon, que não se falava em Deus. Falava-se em Baal, em Azera, em Deus Sol, em carruagem do Sol, em feitiçaria. Será que isso não existe hoje não, gente? No nosso meio como cristão? Será que não existe adoração a ídolos dentro da igreja, dentro da congregação, não? Será que essa lição ela é tão antiga que não dá para nós fazermos uma aplicação hoje, não? Será que se você olhar, será que eu ou você, ou nunca ouviu alguém falar bem assim, eu vou trabalhar, mas eu vou ter que primeiro ler o horóscopo, ler o meu zodíaco, ler o meu signo. Será que isso não tem no meio do povo de Deus, não? Judá era da tribo de Davi. Judá era da tribo de louvor. Judá era povo de Deus. E olha como que o pecado, o sodomismo, estava influenciado dentro da vida deles. Será que isso não tem nas igrejas, não? Nas religiões, nas congregações aí, não? Sodomismo, idolatria, feitiçarismo. Será que não tem? E quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vai falar, Jesus, o que é isso? Mas era no povo de Deus, o povo escolhido. Era por isso que precisava de uma renovação. Mas como renovar? Sem a palavra. E quando ele encontra a palavra trouxe um renovo. Salmos de número 19, verso 7, diz o seguinte, que
A palavra de Deus, ela alumia os olhos. Os mandamentos de Deus alegram o coração. Vai falar que os preceitos de Deus dão força. Se você ler Salmos de Números 19, verso 7, eu vou estar lendo aqui para você ver. Eu acho muito interessante esse texto, eu sempre gosto de estar mencionando isso na Bíblia, na igreja, porque fala do valor da palavra de Deus. Josias, ele valorizou a palavra de Deus a um ponto de que Deus fez uma revolução naquela cidade. Salmos de número 19 diz o seguinte, olha: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Se você está perturbado, se você está ansioso, se você está sem conseguir dormir, se você não tem paz na sua alma, a palavra de Deus, ela refrigera a sua alma. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Aleluias. O salmista, ele falou isso com muita propriedade. A lei do Senhor, ela é perfeita, ela não tem erro, não. O erro está em mim, em não observar a palavra. O erro está em você, em abandonar a palavra. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Meu Deus, eu não sei nem falar, eu não sei. Mas a palavra de Deus, ela dá sabedoria aos simples. As pessoas que não têm, muitas das vezes, uma cultura, muitas das vezes, mas eu não sei nada. O cara é um zero à esquerda, mas quando ele começa a estudar a palavra, ele tem palavras sábias. Ele tem conselhos de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é fiel e ela dá sabedoria aos simples. Porque há uma grande diferença entre sabedoria e conhecimento. Conhecimento você conquista, você corre atrás. Conhecimento você estuda, você vira o que você quiser, um médico, um advogado, o que você quiser, porque você correu atrás, você estudou, você adquiriu conhecimento. Agora, sabedoria vem de Deus. Aleluias. A palavra da sabedoria vem de Deus. Não é por você muito estudar que você é sábio, não. A sabedoria vem de Deus. O conhecimento vem pelo estudo humano, secular. Mas a sabedoria vem do alto. Glórias a Deus. O verso de número 8 diz aqui, olha, de Salmos 19. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Está triste? Está angustiado? Não tem motivo de alegria? Está dizendo aqui que os preceitos do Senhor, a doutrina do Senhor, são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Meu Deus, o que é isso? O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. O temor do Senhor não é só no momento, não, é eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, não é falso, não. Não é aquele juízo comprado, não. Não é aquele juiz que recebe propina, não. Ele é verdadeiro e é justo juntamente. E aqui Davi, ele encerra dizendo, olha, é mais desejáveis do que o ouro puro, e mais doce do que o mel. Olha o direito, olha o dever, olha o valor que Davi estava dando para a palavra de Deus. Será que é esse o valor que você tem dado? Como tem sido a sua vida diante da palavra do Senhor? Tem você observado a palavra do Senhor? Salmos de número 119, verso de número 9, diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Não é observar a vida do pastor, do irmão, da irmã, que caiu, que trouxe escândalo, que roubou, ou que deixou de roubar, não. A Bíblia está falando, como purificará o jovem o seu caminho? Salmo 119, verso 9. Observando conforme a sua palavra. Observando conforme a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão desistindo de ser crente, desistindo de ir para a igreja por causa dos escândalos. Mas a própria Bíblia diz, ai daqueles que trouxeram escândalo. Porque vai acontecer escândalo. Porque o homem é falho, o homem é pecador. Mas ai daquele que acontecer o escândalo. Mas a própria Bíblia também fala como viver no mundo perverso, no mundo corrupto. Sendo santo, sendo servo do Senhor, observando a palavra do Senhor. Se você observar a minha vida, a vida do pastor, a vida de A e de B, você vai desviar. Você não vai se firmar. Mas quando você observa a palavra, meu Deus. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé.
Não olha para a vida do homem, olha para Jesus. E Josias agora ele pega o livro da lei, lê diante do povo, e após a leitura, após dele transmitir a palavra, olha só que interessante, após ele divulgar o que ele tinha achado no templo, meu Deus, o que é isso, gente? Você achar a Bíblia, o livro da lei, a palavra de Deus perdida dentro do templo. Será que você não tem perdido a palavra de Deus dentro da sua casa, não? Será que você não tem perdido o valor da palavra de Deus? Jogado de lado, chega da igreja, larga em um canto, larga em outro? Não, não. Devemos ter o prazer pela palavra. O desejo, a sede, a fome pela palavra. Salmos de número 84, o salmista grita lá, a minha alma, oh minha alma. Por quê? Minha alma tem sede de ti. Assim como o servo blama pelas correntes das águas. A minha alma tem sede de ti. Por que te abates, ó minha alma? Era sede pela palavra. E a palavra, ela produz um avivamento. Eu separei alguns pontos interessantes aqui sobre o avivamento que eu quero ler para os irmãos. Após a leitura da palavra, o rei Josias, ele manda consultar, né, a Uda, a profeta Uda, que era a serva do Senhor. E aí agora ele vai junto a todo o povo de Judá e promove uma verdadeira renovação espiritual. A partir desse momento, o rei Josias, ele ajunta todos os povos para ouvir a palavra de Deus. Será que você tem juntado seus amigos para ouvir a palavra de Deus? Para discutir um assunto bíblico? Para contar um testemunho? É tão interessante isso que tem pessoas que falam assim, ai, eu não tenho nada, eu não tenho uma palavra, eu não sei o que falar. Conta um milagre. Conta um testemunho. Conta um livramento. Ah, irmão Danilo, mas tem muito tempo que Deus fez esse milagre. Tem 10 anos, tem 15 anos que o Senhor me curou. Vem cá. Tem milagres na Bíblia que há mais de 3.000 anos que você lê. Você sente a presença de Deus, os seus olhos enchem de água, de lágrimas. Você imagina um milagre há 5, 10 anos atrás? João deixa registrado em João capítulo 21 o seguinte, que há, porém, muitos milagres que Deus fez, que Deus realizou, que não foram escritos na Bíblia. Por que isso? Porque os que foram escritos foram para aumento da nossa fé, foi o suficiente. Mas quantos milagres Deus não está fazendo? Toda hora, todo momento, a qualquer momento. Porque Ele é o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente. E Ele é vivo e Ele está operando milagre agora. Você ouvindo a palavra, Deus está produzindo milagre na sua vida. Deus pode estar curando alguém da sua família neste momento, da ministração da palavra. Porque Ele é o Deus que cura. Aleluias. Eu não sei como está a sua situação. Mas eu aprendi na escola do Bíblico Dominical hoje que através da palavra há um renovo, há um avivamento. Avivamento não é pula-pula, não é gritaria, não é chute, pontapé, não. Avivamento vem através da palavra. É a palavra que te constrange, é a palavra de Deus que te renova, é a palavra de Deus que vai te convencer você do pecado, da justiça e do juízo. E através disso você vai, tirando, igual Josias fez, tirando as idolatrias, tirando os falsos ídolos, tirando a feitiçaria, a bruxaria, deixando de consultar outros deuses. Aleluias. Por quê? Isso aconteceu na vida de Josias. Olha o que diz aqui. O rei Josias ajuntou todo o povo para ouvir a palavra do concerto, que Uquias tinha achado no livro, na casa do Senhor, né? E fez uma reforma em todo Judá. Em todo Judá, não foi só uma parte, não. Tem pessoas que falam assim, não, eu posso até ser crente, mas eu não vou fazer isso, eu vou deixar de fazer. Não, foi geral, a reforma foi geral. Tirando todos os ídolos e posses ídolos, e idolatria e feitiçaria. Será que tem isso no nosso meio, gente? Idolatria? Será que no meio dos cristãos tem idolatria? Tem feitiçaria? Josias aqui, irmãos, ele estava fazendo uma limpeza no templo. Trazendo uma aplicação para nós hoje. Será que existe crente que é idólatro? Que idolatra jogo? Que idolatra marcas? O que é idolatria? A idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. É tudo aquilo que você fala assim, se eu conquistar, se eu conseguir, eu vou ser feliz. Não, não. Você pode conquistar o mundo e o fundo,
Mas se você não tiver a alegria do Espírito Santo de Deus na sua vida, de nada adianta. Quantas pessoas... Um exemplo, o próprio Salomão, o que ele fez? Em Eclesiastes fala que ele falou, olha, tudo que tinha que conquistar nesse mundo eu conquistei. Mulheres, riquezas e poder. Tudo, 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 tudo. Só que eu chego a uma conclusão. Que o fim é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. O fim é esse. Não adianta, você pode ter tudo, do bom e do melhor. Se você não temer ao Senhor, se você não obedecer a palavra de Deus, tu perde o seu tempo. Aqui diz que ele destruiu os altos. Aquelas idolatrias que estavam lá no monte, lá no cantinho da casa, lá no cantinho do jardim, lá no muro. Aquela idolatria que você guardava dentro da carteira. Aquela idolatria, aquele trevo da sorte. Aquela simpatia. Aquela feitiçaria, algo que hoje está influenciado. Aquela simpatia que você tem, não, hoje é sexta-feira 13. Não, eu não posso. Deus me livre de sair hoje. Sapato virado de boca para baixo. Sandália, culé, cuidado, hein. Simpatia. Josias, ele quebra com tudo. Além dele quebrar o sincretismo religioso que havia naquela época, do mesmo jeito que eles adoravam a Deus, adoravam Satanás, ele vem e quebra com tudo. Ele destrói os altos, pôs fim à adoração ao sol. Ao invés de adorar a Deus, eles adoravam o sol. Deus está operando milagre, Deus está te dando livramento, você está falando, não, se não fosse o seu braço, se não fosse a força, se não fosse a sua inteligência, a sua sabedoria, se não fosse o sol, se não fosse a lua, você está adorando outros deuses. Mas a glória é de Deus, e Ele não dá a glória dele para ninguém. Ele fez uma retirada dos cavalos e das carruagens dedicada ao sol. Esses carnaval gospel que existe por aí, esses carnaval, carruagem, essas idolatrias que existem aí se dizendo cristã, meu Deus, tem de misericórdia. Cavalos e carruagem destruíram. Josias falou assim, isso não agrada a Deus, isso não tem nada de Deus. Essa dança, esses negócios aqui, Deus ele está muito misturado. Deus ele é santo, ele exige santidade, aleluias. E fez destruir os altares idólatros. Pôs fim aos sacrifícios em fogo, com fogo a Moloque. Olha a idolatria, a idolatria, o satanismo estava tão penetrado no meio daquele povo que se dizia cristão, que eles ofereciam seus filhos a Moloque. E por falar nisso eu quero fazer uma observação aqui. Não chame seu filho de Moleque, porque Moleque é uma oferenda a Moloque. Moloque é um demônio. Esse moleque é atrevido, não faça isso. Moleque é uma oferta ao Satanás, Moloque. E Moloque era um demônio que ele era acendido, uns carvão dentro dele, e ele ficava vermelhinho, da cor de fogo, em fogo flamejante mesmo. E aí ele tinha a cabeça de um cavalo. E eles jogavam a criança ali dentro, oferecendo a demônios. Olha só que ponto que o povo chegou a passar. Fez destruições dos ídolos desde o tempo de Salomão. E isso foi Josias que fez através da palavra de Deus. Ele leu, a palavra de Deus transformou a vida dele, ele se renovou, se encheu de força, Deus capacitou ele. E ele vem quebrando todos os ídolos desde o tempo de Salomão, cujas abominações eram grandes, porque a abominação de Amon, dos Sidônios, de Quemós, dos Moabitas, de Milcom. Ele vem destruindo os altares desde Salomão, de Jeroboão, arrebentando com tudo. A Bíblia diz que Josias ele se converteu de uma forma tão plena, tão completa. Josias ele se converteu. Não é fanatismo religioso, não é doideira, não. Ele se converteu, ele mudou. Sabe o que é converter? Converter é mudar de direção. Ele mudou de direção de uma forma assim tão séria, tão profunda, que a Bíblia fala que ele pegou aqueles sacerdotes que já estavam mortos, já estavam só os ossos lá enterrados. Aquele sacerdote pagão, sabe o que ele fazia? Ele desenterrava, pegava os seus ossos e jogava sobre os altares pagãos e virava pó e destruía. Ele queria dizer o quê? Olha, a partir de hoje eu não aceito, eu não permito adorar outro Deus que não seja o verdadeiro Deus de Israel. Aleluias. O que eu aprendo com isso? Eu
você, nós que estamos assistindo essa live, precisamos de um renovo, de uma transformação, de uma convicção. E essa convicção é somente através da palavra. Não é o pastor falar que você não pode fazer isso, que você deixa de fazer isso. Ah, não pode usar isso não. Ó, isso é pecado. Não adianta o pastor falar. Se a palavra de Deus não te convencer, não te comover, não te transformar, não adianta. Não adianta. Porque é a palavra de Deus que molda o caráter. Esse avivamento foi tão grande que depois de 10, 16 anos depois, que isso não foi de um dia para o outro não. Tem pessoas que querem, eu quero... Não foi de um dia para o outro não. Você observa ali que rolou-se mais de 10 anos. Mas ele conquistou um renovo tão lindo, tão grande, em todo Israel, que ele não se conteve só com a multidão dele não, até o povo de Israel. Ele veio quebrando Deus de Jeroboão, de Baal, de Azera, feitiçaria, deuses do Sidônio, Deus de Milcom, Deus de Salomão. Veio quebrando aqueles deuses que Salomão adorou, que não era Deus verdadeiro, que tinham levantado altos lá nos montes, lá. Aqueles deuses que Jeroboão também tinha levantado. Observa que Josias, ele fez uma reforma tão grande através da palavra. Só que se você estudou na lição passada, falando sobre Ezequias, Ezequias também fez. Mas igual Josias, nunca houve um semelhante igual Josias. Nunca houve um rei igual Josias, que se converteu ao Deus verdadeiro, de uma forma tão plena e tão completa. E agora, para encerrar a nossa lição, nós vamos falar sobre a Páscoa. Quando ele leu o livro da lei, provavelmente em Deuteronômio capítulo 16, que fala sobre a celebração da Páscoa, aquilo ali cresceu um temor nele tão grande, que ele falou bem assim, olha, já passamos pela leitura da palavra, passamos pela renovação dos nossos votos com Deus, agora é a hora de participar da Páscoa. Porque a Páscoa não se participa de qualquer jeito, não se participa bagunçado. E aí agora eles estavam preparando para a Páscoa. E a Bíblia diz que a Páscoa que ele realizou foi desde a época dos juízes até a época dele, cerca de 350 anos antes. Nunca houve uma Páscoa tão tremendo, tão lindo, tão maravilhoso. Agora você imagina a festa que foi naquele lugar. Você imagina o impacto, o avivamento, o poder da palavra. Todos agora adorando o mesmo Deus, com o mesmo objetivo, com o mesmo temor, com o mesmo tremor, com a mesma reverência diante de Deus. E aí agora eles começam a participar da ceia do Senhor, que é a nossa ceia hoje na nossa linguagem, né? Naquela época era Páscoa, para nós hoje é a ceia. Trazendo uma aplicação para nós hoje. Como que nós temos preparado para participar da Santa Ceia do Senhor? Como que está sendo o nosso altar? Está sendo realmente oferecido a Deus? Precisamos de um renovo? Precisamos de uma renovação? Precisamos. E essa renovação, ela só vem através da palavra. Glórias a Deus. Hoje está se comemorando o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Nós sabemos que a Escola Bíblica Dominical, ela veio através de um homem escocês chamado Robert Hiker e a sua esposa Sarah Kyle. Ele viu a situação daqueles meninos de ruas viciados em drogas na cidade de Colchester, na Inglaterra. O que ele fez? Eu vou ensinar esses meninos a palavra. E segundo a história, ele começou a ensinar inglês, história, matemática, português e a Bíblia. Meu Deus. E o poder da palavra trouxe um impacto tão grande que a história diz que eles começaram com 5 alunos. E hoje o que é a Escola Bíblica Dominical? Olha o poder da palavra. Quantos professores de escola dominical existem no mundo? Quantos doutores formados na palavra de Deus espalhados pelo mundo? Quantos alunos da Escola Bíblica Dominical, que não falta uma escola dominical porque amam a palavra de Deus no mundo? Somos um exército de milhões e milhões. Porque um homem chamado Robert Hiker, através do interesse
da palavra, ele começou a ensinar a palavra através daqueles jovens. E hoje, o que nós somos, o que nós conquistamos, o que nós somos hoje através da palavra. E se você for observar bem, não foi só por causa de Robert Hayek não, porque a origem da escola dominical, eu escrevi aqui, olha, remonta aos tempos bíblicos, quando o Senhor ordenou o seu povo de Israel que ensinasse a lei de geração a geração. Dessa forma, a história do ensino bíblico descortina-se a partir de quem? De Moisés, passando pelo tempo dos reis, sacerdotes, profetas, de Esdras, do ministério terreno de Jesus Cristo, da igreja primitiva. Se não fosse todo esse processo, nós não teríamos a escola bíblica dominical nos dias de hoje. Você sabe o que é isso? O poder da palavra. O renovo pela palavra. Você sabe por que existem igrejas firmes e fortes, baseadas na palavra? Porque Deus levantou homens lá no passado, desde a época de Moisés, e está levantando eu, está levantando você que está me ouvindo nesse momento, para que seja impactado pela palavra. E é tão interessante quando eu falo em palavras, escola bíblica dominical, que hoje, se você vê uma igreja que ela não tem culto de doutrina e escola bíblica dominical, sai fora. Sai fora. Não é igreja, não. Porque uma igreja que se diz igreja que não tem o ensino da palavra e não tem o ensino dos preceitos, a doutrina de Deus, não pode ser chamada de igreja. Porque o que traz a renovação, o que traz a transformação é o poder da palavra. Amém? E eu quero encerrar esse vídeo agradecendo a minha prima Bina Nascimento, que está nos assistindo aí. Deus abençoe, prima. Deus abençoe aí a tia Marlete, dando saúde a ela cada dia, dando força a essa família maravilhosa aí em Central Carapina. Também ao Miguel, Miguel Bensapuro, Miguel Silva, Deus abençoe, Miguel. Rafael Nascimento, Deus abençoe, Rafael. A Valéria, minha cunhada também, que está assistindo aí em São Paulo. Deus abençoe a Daniela, a Júlia, cada um de vocês, tá? E Deus continue dando graça, dando força. Temos aqui também Rafael, Bina, temos a Valéria, temos vários irmãos. A minha prima Anitta, lá em Valadares. Ei, saudade de vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe você que está assistindo esse vídeo nesse momento. Aqueles que irão assistir depois, tá? Aqueles que todos os domingos estão assistindo aí essa live, que eu estou transmitindo essa live todo domingo a partir das 10h40, 10h20, 10h40. São 40 minutos, 20 minutos só da palavra, porque eu creio que você já foi na escola bíblica dominical, já se alimentou, mas deu aquela vontade de mastigar uma sobremesa. Então nós temos aí a sobremesa que é a palavra do Senhor, né? E quero te aconselhar você, não falte a escola bíblica dominical, vai para a escola bíblica, porque é um local de ensinamento, é um local que você vai aprender, que você vai crescer na graça e no conhecimento. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, um bom domingo. Deus abençoe a sua família. Não falte o culto da sua igreja, convide seu amigo, seu vizinho. O melhor lugar é a casa do Senhor. O melhor lugar para você aprender, buscar sabedoria. Conhecimento, você pode buscar lá fora, mas sabedoria vem de Deus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero agradecer a cada um que assistiu, né? Abração aí para para minha prima Anitta aí, né? O esposo dela, eu ia falar para o esposo dela. Deus abençoe ele. Deus abençoe essa criancinha abençoada, seu filho. Deus abençoe cada um desses primos, amigos. Compartilhe esse vídeo. Anuncie a palavra de Deus através da internet. Compartilhe esse vídeo. Glorifico ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Todas as vezes que você for orar, coloque o meu nome na oração de vocês. Amém? E que o nome do Senhor seja glorificado. Domingo que vem, estarei aqui em Carapina, em Barra de Fátima, trazendo a palavra do Senhor e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Minha prima também, Rosângela, ali de Aracruz. Deus abençoe, Rafael. Deus abençoe a cada um de vocês. São muitas pessoas que assistem a live. Às vezes, né, a gente agradece, às vezes esquece de agradecer, mas que o Senhor venha recompensar a cada um de vocês. Amém? Continue orando por nós, em nome de Jesus.